vai ler esse texto, mas antes eu gostaria de recordar com os irmãos aquilo que a palavra de Deus já nos ensinou até aqui. Então, primeiro, irmãos, a gente viu lá na genealogia de Jesus vários nomes, várias pessoas que foram usadas por Deus pela fé. Porque eram pessoas falhas e imperfeitas como nós, irmãos, mas de maneira graciosa, Deus usou essas pessoas para cumprir a promessa da vinda do Messias, que é Jesus Cristo. Depois, a gente viu que Mateus ele faz uma conta ali na genealogia, de maneira que ele coloca Jesus como o sétimo sete. O que a gente precisa entender aqui? No primeiro sermão lá eu acabei explanando um pouquinho mais, o tempo não nos ajuda hoje, mas a gente tem que entender que com isso, com essa continha que Mateus faz, ele coloca Jesus como o verdadeiro descanso e a verdadeira libertação para o seu povo. Depois, a gente viu o exemplo de José. Quando José fica sabendo que Maria está grávida, ele não vai espalhar para todo mundo, fazer aquele alarde. Ó, minha esposa, sei que lá, futura esposa. Ele não faz um escândalo, tentando expor o que na cabeça dele seria um pecado de Maria. Mas ele mostra que ser justo é diferente de ser acusador. Ser justo é diferente, irmãos, de ser acusador. Depois nós vimos o nome de Jesus e o nome Emanuel. Jesus significa Deus salva. E Emanuel significa Deus conosco. Tudo que o povo esperava, salvação de Deus, Jesus. E a presença, a glória restaurada de Deus, Emanuel, Deus conosco. A glória de Deus agora vem na pessoa de Cristo e habita entre nós. Nós vimos também que Herodes, ele planejou algo contra o reino de Deus. Ele tenta matar Jesus. E em certo sentido, Herodes ele é tão ruim quanto qualquer ser humano, irmãos. Ele só tinha mais poder e mais influência do que outros ímpios. Mas o ímpio, de alguma maneira ou de outra, ele tenta sufocar o reino de Deus. Paulo em Romanos vai dizer que o homem, ele sufoca a sua consciência, porque quando a gente olha para as coisas criadas, a gente vê que foi um Deus que fez tudo isso. Mas o ser humano, assim como Herodes, sufoca a consciência. O povo sufocava a mensagem que o Espírito Santo estava pregando através de Jesus ali, porque eles estavam resistindo ao Evangelho de Cristo. Herodes também resiste ao reino de Deus e ele tenta matar Jesus. Depois nós vimos que João Batista, de tudo que ele poderia pregar, ele enfatiza o arrependimento. Então, de tantas coisas que ele poderia ministrar sobre a vida do povo de Deus, ele fala sobre o arrependimento. A mensagem central de João Batista era o arrependimento. Jesus, então, ele vem em obediência ao Pai. E a primeira lição de Jesus para nós é a obediência, porque ele vem e se batiza. Ele não tinha pecados, ele não precisava se arrepender, mas para cumprir a vontade do Pai, em obediência, ele se batiza. E a gente também viu que Jesus ele não é somente um exemplo para a gente andar atrás dele, seguindo os passos dele, mas ele é o próprio caminho aberto até o Pai, irmãos. Então Jesus nos ensina ali no texto de Mateus 4, que nós lemos, a vencer a tentação usando a palavra de Deus. Jesus vence a tentação do diabo nas 3 vezes ali que Mateus coloca para nós, falando, está escrito. Nós temos um exemplo de Jesus. Mas nós também vimos que a gente falha muitas vezes, a gente cede à tentação do inimigo. E nesse sentido, Jesus é um caminho para nós. Ele foi perfeito em nosso lugar, e como o louvor que foi cantado aqui diz, aquela declaração de Deus sobre Jesus, quando os céus se abrem e Deus olha para Jesus e diz, você é meu filho amado. Pelo fato da gente hoje, irmãos, estar unido a Cristo, essa declaração também recai sobre nós. A justiça de Cristo recai sobre nós. A perfeição de Cristo recai sobre nós.
Então ele é um exemplo, mas ele também é o caminho. Ele é um exemplo para a gente seguir e, mediante a capacitação do Espírito Santo, seguir os seus passos, ser semelhante a Ele. Mas como a gente é imperfeito, é a perfeição de Cristo em nós que nos salva, irmãos. Amém? E hoje eu gostaria de ler com os irmãos Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12. Minha versão é a Nova Almeida Atualizada, NAA, para ficar mais fácil para os irmãos acompanharem. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12. Amém, irmãos? Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores, e Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. E então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. Ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Até aqui, irmãos. Queridos, esse é o início do ministério de Jesus Cristo, de acordo com o relato de Mateus. E o primeiro ponto, irmãos, que a gente pode perceber do texto até aqui, é justamente a paciência de Jesus. A paciência de Jesus. Então o versículo 17 diz: daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mas veja, irmãos, quanto tempo se passou até que Jesus começasse o seu ministério? 30 anos. Jesus, sendo Deus, sendo a revelação plena do evangelho do reino de Deus. Vamos fazer uma estimativa aí de quanto tempo Deus esperou para que Jesus viesse. Deus cria o mundo, Adão e Eva pecam, e então toda a humanidade desanda. Aí vem Noé, vem o dilúvio, vem Abraão, vem a libertação do povo, vem o rei Davi, o rei Salomão, todos os outros reis, e depois de tudo isso o povo é cativo à Babilônia, e depois disso o povo volta para a sua terra, ainda escravo de um reino que não era o reino de Deus, e depois disso 400 anos se passam, sem nenhum profeta, sem nenhuma voz profética de Deus, e aí vem o nascimento de Jesus, e Jesus nasce de maneira simples e humilde, e depois disso, Jesus é perseguido enquanto era um bebê, e depois os outros evangelistas vão dizer que
que Jesus cresce, se desenvolve, e depois disso ele é batizado, e depois disso ele é tentado, para só então começar o seu ministério. Quanto tempo se passou, irmãos? Encarnado, Jesus esperou 30 anos. Mas como Deus, todo esse período, desde a criação, até o momento em que ele nasce, cresce, se desenvolve e vai pregar. Isso nos ensina, irmãos, que Deus não tem pressa para fazer as coisas que ele precisa fazer. Deus tem um propósito para cada um de nós, amém? Mas quantas vezes a gente se afoba nesse propósito? Quantas vezes a gente quer que as coisas aconteçam logo? Quantas vezes a gente não espera? Nossa, olha, eu sinto que eu tenho um chamado para isso, mas está demorando tanto. Olha, eu gostaria de ter uma oportunidade para isso, mas está demorando tanto. Parece que as coisas acontecem para outras pessoas, irmãos despontam, irmãos começam, irmãos são abençoados, irmãos são chamados, mas eu continuo aqui. E parece que aquilo que eu creio, que é uma promessa de Deus na minha vida, que é um chamado de Deus na minha vida, está demorando tanto. Mas irmãos, o tempo, quando Deus nos chama a fazer algo, quando Deus está fazendo algo nas nossas vidas, e a gente acha que está demorando, o tempo, irmãos, é o nosso aliado e não o nosso inimigo. Jesus demonstra paciência ao passar por todas essas situações, e só então, em obediência, dá início ao seu ministério. O que acontece muitas vezes, irmãos, em muitos ministérios, em muitos casos, a pessoa começa a frequentar a igreja, e os irmãos sabem disso. E passa algum tempo, a pessoa tem sede de ser usada por Deus. Mas em alguns lugares, às vezes não há espaço. Em outros lugares, há uma necessidade de um tempo. Olha, o ministério vai colocar aquele irmão por um tempo a ser analisado, a ser discipulado, para só então o irmão começar a testemunhar, a pregar, a dar ali as suas primeiras palavras. Ou então, olha, o irmão acabou de chegar, vai ficar um tempinho ali antes de começar a louvar, a cantar, antes de ser enviado, antes de fazer aquilo que Deus o chamou a fazer. Não é assim que acontece, irmãos? Quantas vezes a gente se afoba e se adianta em querer fazer algumas coisas? Quantos ministérios precoces surgem? E de repente, em questão de tempo, as pessoas caem em pecados, caem por causa do orgulho. E essa é uma palavra um tanto específica. Talvez você pense isso. Eu não sou chamado a pregar, não sou chamado a nada disso. Irmãos, todos nós temos um chamado de Deus. E se por um lado, alguns precisam ser pacientes, outros precisam parar de ser covardes, entender o chamado de Deus e ir para a linha de frente, que é o próximo ponto. Verso 19, quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, ele diz: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Irmãos, assim como Jesus chamou aqueles discípulos, ele também nos chama. Deus nos chama com um propósito, irmãos, e esse chamado para as nossas vidas não é um chamado a assistir cultos, como a irmã mencionou aqui. Mas é um chamado a pregar o evangelho, irmãos. Qual é o seu chamado? Você sabe que você foi chamado por Deus? Você sabe que Jesus chamou você para fazer algo em prol do reino de Deus? Não foram só os discípulos, os apóstolos, mas todos nós, irmãos, fomos chamados por Cristo para fazer alguma coisa. Ninguém aqui é inútil no reino de Deus. Ninguém aqui pode ser negligente no reino de Deus. Ninguém aqui pode ser covarde no reino de Deus. Mas todos nós fomos chamados a pregar o evangelho,
cada um a sua maneira, a maneira que o Espírito Santo te capacita. E é interessante que o texto diz, irmãos, que esses homens aqui, eles foram imediatamente. Imediatamente, Jesus os chama e eles largam tudo e vão. Você já passou por alguma situação em que tinha alguém que estava doente, alguém que estava no leito de morte, às vezes, né? Porque às vezes só assim para a gente pregar para as pessoas, né, irmãos? A gente espera a pessoa ficar doente, espera a pessoa quase morrer para só então a gente pregar para a pessoa. Isso é terrível. Mas enfim, você já viu uma situação como essa, e aí o Espírito Santo começa a te incomodar? Vai lá e prega para ele. Ou você vê alguma pessoa na rua e o Espírito Santo começa a te incomodar, vai lá e fala alguma coisa para ele. Às vezes o Espírito Santo te dá até a palavra para falar. Mas aí o que você faz? Não, deve ser coisa da minha cabeça. Não vou não. Deve ser coisa da minha cabeça. Eu acho que não é a voz de Deus. Tem crente que fica o ano inteiro, não, quero ouvir a voz de Deus, quero ouvir a voz de Deus. A hora que o Espírito Santo fala, vai. Deve ser coisa da minha cabeça, né? E a gente cria 1000 desculpas, irmãos, para fugir desses pequenos chamados diários de Deus para nós. E eu falo, porque eu já fiz isso. E eu me lembro uma vez, e a gente nunca entende ali no primeiro momento, né, irmãos? Passando em frente a uma loja, vi uma moça sentada lá, né? Estava bem, estava sorrindo, estava tranquilo. Eu falei assim, não, beleza. O Espírito Santo falou assim, vai lá e prega o evangelho para ela. O que é o evangelho? A gente está perdido, lascado. Porque o Deus que criou todas as coisas é o mesmo que por causa do nosso pecado é nosso inimigo. Nós fomos separados da glória desse Deus. O que nos aguardava era condenação. E o evangelho vem para dizer o quê? Jesus propicia salvação, reconciliação para você. Então vai lá e prega o evangelho. Eu não fui. Continuei meu caminho. Estava vindo a pé da escola. Continuei meu caminho. E parece que quanto mais eu me afastava ali, mais o Espírito Santo incomodava. E eu falei assim, meu Deus do céu, não tem jeito, vou voltar. E aconteceu que o evangelho foi pregado, irmãos. E na hora que eu cheguei lá, parecia que a moça estava bem. Quando eu comecei a falar, a mulher começou a chorar, irmãos. Porque a gente nunca sabe o porquê que Deus está nos incomodando, nos chamando. E nesse caso, são chamados diários, vamos dizer assim, irmãos. Pequenos chamados diários de Deus para nós. Passou um tempo, aquela moça veio a falecer, irmãos. Quem iria imaginar, hein? Imagina se naquele momento eu resolvesse ser desobediente, como algumas vezes eu fui, infelizmente, e decidisse negligenciar o direcionamento de Deus. Aquela pessoa não teria ouvido o evangelho. Teria passado. Talvez Deus levantaria outro. Mas, irmãos, que Deus não precise levantar outras pessoas, né? Que nós possamos atender o chamado de Deus, de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, todos os dias. Nós temos um chamado maior, de pregar o evangelho a toda criatura. Então, na sua família, não seja negligente. Mas se eu falar do evangelho, eu vou causar briga lá. Irmãos, Jesus já disse que isso ia acontecer. Pai contra filho, filho contra pai, e todas essas coisas iam acontecer, porque o evangelho o incomoda de fato. Porque as pessoas que estão nas trevas, elas não querem a luz, e isso acontece, mas alguém insistiu com a gente um dia. Alguém pregou para nós enquanto a gente estava em trevas um dia. Não importa o que você acha que vai causar na mesa ali, do almoço com a sua família, prega o evangelho para a sua família. Não importa se no seu trabalho o chefe é de outra religião. Não é? A irmã Grazi contou o testemunho lá no acampamento, muito abençoador. Irmãos, Deus vai preparar um momento para a gente pregar o evangelho, mas a gente tem que estar disponível, porque Deus nos chamou quando a gente se converteu, mas Ele continua nos chamando todos os dias, nos dando oportunidades todos os dias, de pescar homens e mulheres, irmãos.
E assim como os discípulos, nós precisamos atender prontamente. É difícil? É difícil. Às vezes dá vergonha? Às vezes dá vergonha. Mas, irmãos, o espírito que está em nós não é espírito de temor, covardia, mas é o espírito de intrepidez. Então que a gente possa, irmãos, buscar a Deus nesse sentido, para que a gente não se envergonhe. Quando Deus falar com a gente, vai, que a gente vá. E também uma coisa que muitos pensam, né? Mas eu não sei falar. Às vezes as pessoas pensam, mas eu não sei falar, como é que eu vou falar? Irmãos, o que o texto diz? O que Jesus disse para aqueles discípulos? Eu vos farei pescadores de homens. O que você precisa ser é Jesus que vai te transformar. É Jesus que vai te capacitar a ser o que você precisa ser. Ele não nos chama e deixa a gente largado, desamparado. Não. Ele nos chama e Ele nos capacita. Ele nos chama a fazer algo, há um propósito para nós. E Ele nos capacita para esse propósito. Amém, irmãos? Terceiro, eu vou caminhar rápido aqui porque tem um ponto que eu quero me delongar um pouquinho mais. Terceiro ponto, então, é sobre a natureza do reino de Deus. Qual é a natureza do reino de Deus? Como que o reino de Deus começou a se manifestar ali através de Jesus Cristo? Quero ler o versículo 24 com os irmãos. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Então Jesus anuncia o reino de Deus, o governo de Deus. Como que esse reino se manifesta? Jesus começa mostrando o seu poder sobre dois senhores do ser humano até então. São eles, o pecado e Satanás. O pecado, porque o salário do pecado é a morte. Desde que o ser humano pecou, as doenças, a enfermidade, de leito em leito, o ser humano caminha para a sua morte. Jesus cura, então, todo tipo de doença, mostrando que Ele tem poder sobre esse efeito destrutivo e mortal do pecado. Jesus já começa, então, mostrando, eu venço o pecado. E depois, isso já é anunciado para nós em Mateus 1, quando fala sobre Jesus, Ele livrará o seu povo dos seus pecados. O segundo inimigo, irmãos, que Jesus começa ali a mostrar, eu estou quebrando o domínio dele, é o de Satanás. Por quê? Ele começa a libertar os endemoniados. Pessoas que eram oprimidas por Satanás, possessas por Satanás, começam a ser libertas. Você se lembra daquela parábola que Jesus conta? Olha, tem um homem forte dentro da casa lá, e para entrar nessa casa você precisa amarrar o homem forte, entrar na casa e então tomar tudo aquilo lá que é dele. Jesus está falando ali, o que ele quer dizer é, Satanás é poderoso, é um anjo caído, e escraviza e domina muitas pessoas. Na verdade, em Efésios, Paulo diz que todos nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo, todos nós. Então todo ser humano era cativo, escravo de Satanás, por causa do pecado. Nossos primeiros pais, que eram perfeitos, ouviram a voz do diabo, ao invés de crer na palavra de Deus, e se rebelaram contra Deus. E desde então, Satanás exerce domínio sobre o ser humano, e é chamado de príncipe desse mundo. Mas quando Jesus chega, diante desse homem forte que é Satanás, Jesus é aquele que amarra esse homem forte, e nos resgata do império das trevas para o império da sua luz.
O reino de Deus, então, irmãos, começa se manifestando, quebrando o domínio do pecado, quebrando o efeito do pecado sobre os seres humanos e quebrando o jugo de Satanás sobre os seres humanos. E aí no verso 15 e 16, que é o nosso quarto ponto, luz sobre as trevas, o texto diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios, povo que vivia em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, todos nós andávamos em trevas. E eu acredito que, mesmo depois de crentes, a gente passa por alguns momentos aí que alguns chamam de momentos escuros da alma. Momentos de dúvidas, momentos de queda, momentos em que a gente se sente derrotado. Quantas pessoas se sentem derrotadas pelo pecado, por algum vício? Ou quantas pessoas se sentem derrotadas por dúvidas, por incredulidade? Esse povo da Galiléia, irmãos, especificamente, era um povo um tanto místico ali. Eles tinham conhecimento da palavra de Deus, que era o Antigo Testamento até então, mas eles tinham muita crendice, sabe? É um pouco parecido com o que acontece no Brasil, muita superstição, muita ideia errada, muita crendice, não era uma crença apenas em Deus, mas muita ideia bagunçada, igual acontece no nosso meio. E às vezes a gente olha para aquelas pessoas, né, que frequentam lugares duvidosos e complicados, pessoas que acreditam em coisas que são explicitamente contrárias à palavra de Deus. Pessoas que vão em outras religiões, frequentam aí outros cultos, ocultismo e tudo mais. E às vezes a gente olha para essas pessoas e pensa, não tem jeito. Essa aí, rapaz, jamais vai ser crente. Aquela pessoa jamais vai crer no Evangelho de Deus. Olha lá, olha as coisas que ela fala, olha as coisas que ele fala, olha as coisas que ele faz. Está em trevas, está em trevas. Mas, irmãos, o texto diz que sobre as trevas brilhou e resplandeceu a luz de Jesus Cristo. Cada irmão aqui vive uma realidade diferente, irmãos. Cada caso é um caso, mas para você especificamente, que o Espírito Santo direciona essa questão, eu quero dizer para você que existe luz para as suas trevas. Porque às vezes você se vê envolto em um pecado, envolto em uma dificuldade, e você não vê como você sai disso. E eu acredito particularmente que isso é muito específico para alguém aqui, irmãos. Mas saiba que existe luz para as suas trevas. E quando a luz de Jesus brilha, irmão, nenhuma treva resiste. Nenhuma treva resiste. As trevas do pecado se dissipam. As trevas de Satanás e da opressão do inimigo se dissipam. As trevas das dúvidas, a escuridão da nossa vista se dissipa, porque Ele é a luz e Ele veio e se manifestou a nós. Não existem trevas que resistam à luz de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por último, como que a gente desfruta de tudo isso? Há um chamado maravilhoso para nós. Deus pode nos usar de maneiras maravilhosas, irmãos. Como Ele chamou os discípulos, chamado. Como que a gente desfruta dessa libertação do pecado e de Satanás? Como que a gente desfruta dessa luz maravilhosa dele? Versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino
dos céus. Você já parou para pensar por que a mensagem de arrependimento é tão difícil? Tanto para nós, como para o povo daquela época. Pensa comigo. Imagina que você é um judeu, ou você é um mestre religioso. Você acredita que o mal do mundo é o Império Romano, que está escravizando o seu povo, que está cobrando impostos do seu povo, que está subjugando o seu povo. Então, qual é a ideia que você cria do reino dos céus? É um reino que vai vir e vai subjugar Roma. É um reino que vai vir e vai destruir Roma. É um reino que vem e acaba com eles. É um reino que vem para subjugar eles. Às vezes a gente tem a mesma visão em relação à volta de Cristo, né? Não vejo a hora de Jesus voltar para esse povo aprender uma lição. Não vejo a hora de Jesus voltar para esse povo, eles ali, ó, o mal do mundo, os ruins de verdade, para eles verem, para eles se prostrarem diante de Deus. Eu não vejo a hora de Jesus voltar como rei e fazer com que todo o joelho deles se dobrem diante de Deus. Esse povo esperava o reino de Deus para tornar cativo os seus inimigos. Então o reino vem para colocar Roma no seu devido lugar. O reino vem para dar uma lição nos romanos. O reino vem para que Roma se sujeite a Deus. E na verdade, irmãos, o reino dos céus, ele não vem somente ou em primeiro lugar para subjugar Roma. O reino dos céus vem para subjugar o meu coração e o seu coração. O reino dos céus não vem primeiramente para consertar o problema de Roma. O reino dos céus vem para consertar o meu problema, o pecado. O reino dos céus não vem primeiramente para fazer com que os outros pecadores se prostrem diante do verdadeiro Deus. O reino dos céus vem para que eu me prostre diante do verdadeiro Deus e Rei. Quando a gente acha que o reinado e o governo de Deus é para os outros, a gente perde totalmente a essência do que é o reino dos céus, irmãos. O reino de Deus vem para eu entender que o reino não é meu, o governo não é meu, a verdade não é minha, a forma de guiar a minha vida não é minha. O reino de Deus vem para mim entender que o reino é de Deus e não meu. É por isso que é uma mensagem tão difícil. Porque o arrependimento e a fé, antes aí dessa preparação para o reino dos céus que vem que jeito? Vem com propósito para a nossa vida, vem com luz, vem com libertação, vem com cura, vem com salvação. Mas antes disso, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Para de viver a vida, para de estar no trono do seu coração. Sai do trono. Deixa o verdadeiro Deus governar a sua vida. O reino dos céus, os céus, quando a gente canta, deixa o céu descer, venha o teu reino. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente quer obedecer a Deus. Não há nada místico, supersticioso. O céu desceu. O que isso significa? Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, olha, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O céu é um lugar em que a vontade de Deus ocorre plenamente. Então, quando a gente clama pelos céus, quando a gente quer o reino dos céus, quando a gente quer a volta de Jesus, quando a gente quer o reinado dele, a gente nada mais está dizendo do que eu me rendo ao Senhor. Eu não sou rei da minha vida, eu não sei governar a minha vida, eu não enxergo um palmo adiante. Eu preciso do Senhor, então eu me arrependo da minha condição de rebeldia. Eu me volto ao Senhor, ao reino dos céus. Jesus, então, nos transporta do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, mediante
o arrependimento. Coloquei uma foto para que fique mais claro, irmãos. Os versos 15 e 16, luz sobre as trevas. O verso 24, verso 19 é o chamado com propósito. Verso 24, libertação do pecado do diabo. Mas tudo isso vem com o arrependimento, que está no versículo 17. Toda essa gama de bênçãos de Deus, que nos faz filhos, que nos faz desfrutar dele, vem com o arrependimento. Então, queridos, quando a gente se arrepende das trevas em que a gente vive, a luz de Deus pode resplandecer sobre as nossas vidas. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, e eles não são mais uma coisa que a gente deixa passar, mas eles começam a ser algo repugnante, porque eu sei que isso entristece o meu Deus, porque eu sei que é o pecado que faz separação entre mim e Deus. Quando eu me arrependo disso, eu sou liberto do pecado. Quando eu me arrependo da minha rebeldia, que começou lá no Jardim do Éden, quando eu dei ouvidos ao diabo e eu quis ser como Deus, quando eu me arrependo disso, finalmente então, eu sou liberto da escravidão de Satanás. Quando eu me arrependo da minha negligência, da minha covardia, do meu medo, da minha preguiça, então o poder de Cristo vem e me chama e me capacita para ser usado em prol do reino de Deus. Quando eu me arrependo, irmãos, e quando nós nos arrependemos de ser os reis da nossa própria vida, então o reino dos céus se manifesta nas nossas vidas. O reino implica um rei, e esse rei é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Queria